O Realidade em Pauta já está de volta. Hoje a gente fala sobre desperdício de alimentos. E agora, neste último bloco, Realidade vai mostrar o que ainda falta para que os números do desperdício sejam menores. Você vai saber também o que fazer com algumas partes dos alimentos que você costuma jogar fora e quais são as riquezas nutricionais que estão indo para o lixo. O descarte de alimentos degradáveis pode parecer natural e até mesmo saudável para o meio ambiente, mas a pesquisadora Silmara Lopes revela quais outros impactos são gerados com a prática. Outros impactos são impactos ambientais severos, porque são alimentos que emitem gases de efeito estufa, né? Então, o aterro sanitário, no caso brasileiro, é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa. E os produtos orgânicos são os responsáveis por isso, né? Entre os produtos orgânicos, o maior montante são os alimentos. Então, a gente tem aí um fator de emissão de gases de efeito estufa, que tem um efeito ambiental. A gente tem poluição do solo, porque esse alimento, se descartado no solo ou na água, ele vai degradar e ele gera um líquido que se chama chorume, e esse chorume tem um potencial tóxico enorme, tanto para a água quanto para o solo. Uma das metas das Nações Unidas é reduzir pela metade o desperdício de alimentos no mundo até 2030. E algumas medidas simples podem ajudar a população a contribuir com essa meta. Planejar a compra para adquirir somente alimentos que vão ser utilizados, fazer bom uso das sobras, como por exemplo as compotas feitas com frutas, armazenar corretamente os alimentos para que durem mais e conferir a data de validade, calcular porções para evitar preparar refeições maiores do que o número de pessoas que vão consumir. Cuidar do manuseio para não amassar os alimentos e evitar que sejam descartados pela aparência. Eu acredito que tem muito desperdício na casa do brasileiro, sim, e principalmente por cultura. Nós não temos o hábito, né, a cultura de reaproveitar, a gente não é ensinado, né, a utilizar totalmente, integralmente o alimento. Então a gente acaba, frutas mesmo, a gente dá mais valor para a polpa, né, e a gente descarta as cascas e tudo mais. E por falta de incentivo mesmo, né. Mas tem outros alimentos que eu gostaria de reaproveitar, mas eu não tenho ideias, não sei como fazer, né. Então aí eu fico restrita. A nutricionista Tamires Mesquita revela quais são os valores nutricionais aproveitados no consumo de alguns alimentos que costumam ser jogados no lixo. Então a gente pode considerar que quando a gente traz para a nossa alimentação do dia a dia cascas, os caules, né, que são os talos, as sementes, nós estamos agregando valor nutricional na nossa alimentação, né, e muitas das vezes até diversificando essa alimentação, né? Então o que a gente pode estar considerando com mais nutrientes através desses alimentos que nós citamos? Nós vamos estar enriquecendo muitas das vezes com vitaminas, com minerais, com proteína, né, com fibras. Toda essa riqueza de nutrientes pode ser encontrada, por exemplo, na casca de banana. Mas se você acha que transformar casca de banana em algo saboroso pode ser desafiador, o chefe de cozinha Daniel Alencar ensina como fazer uma farofa deliciosa com essas sobras. Depois de ter lavado as cascas e cortado em pedacinhos, ele doura a cebola na manteiga, acrescenta alho, aí sim entra o ingrediente inusitado da receita. A gente pode despejar a casca de banana, a gente vai deixar dar uma boa dourada nela, assim, uma boa dourada, só para ela ficar mais umedecida, na casca de banana. Aí é só complementar com cenoura ralada, farinha flocada de milho, sal e salsa. Para aqueles que jogavam banana fora, não joguem mais. Agora você pode fazer farofa de casca de banana.
O maior benefício que o indivíduo pode ter é a consciência alimentar, de estar ajudando toda uma cadeia produtiva, né? De estar ajudando ali a questão do meio ambiente, de estar ajudando a reduzir as taxas de desperdício mundial e, por consequência, estar ajudando diretamente a própria saúde, porque o fato de estar consumindo as cascas, os caules, né, ali as sementes, eu estou trazendo nutrientes para a minha alimentação. Eu acredito que o desperdício de alimentos no Brasil está relacionado mais à questão das pessoas não saberem, não conhecerem. Porque a partir do que a pessoa sabe que se eu usar determinado alimento, ou não só o alimento em si, mas a sua casca, o seu talo, as pessoas vão entender e fazer uma receita e experimentar aquela receita, elas vão ver que é gostoso, que pode ser feito algo muito legal com aquilo e vai ser aproveitado tudo. Tem coisas, alimentos que nós jogamos fora, por exemplo, que a gente pode aproveitar tudo, exatamente tudo, da casca até o alimento de dentro, até um talo, e pode fazer receitas maravilhosas, basta se fazer a receita, experimentar e ver que é bom. De acordo com a pesquisadora Silmara Lopes, é preciso que o poder público tome algumas medidas e a população seja conscientizada sobre a necessidade de novos hábitos de consumo. No estudo desenvolvido por ela, 4 soluções são apontadas para reduzir o número do desperdício. A desidratação dos orgânicos que ainda estão bons para o consumo, para alongar o ciclo de vida do alimento, o desenvolvimento de rações para alimentação animal, a biodigestão para gerar gases de cozinha e energia e o aproveitamento do potencial de adubo através da compostagem. Então, a gente trabalha todas as funções, aproveitando integralmente um alimento que poderia nos trazer riqueza e não um custo, né, um custo ambiental, um custo social de não cumprir a sua finalidade. E aqui dentro do estúdio eu continuo a conversa hoje recebendo o Carlos Eduardo Lourenço. Ele é pesquisador da Fundação Getúlio Vargas e é doutor na área de administração. Agora, Carlos, a gente estava falando no bloco anterior, focando no desperdício, mas a sua pesquisa passa por 4 fases, né? E ela começa pelo consumo, pela aquisição do alimento. Exatamente. E a gente muito preocupado de entender um pouco melhor, até fora da nossa própria perspectiva de análise, na fase que nós chamamos de qualitativa do estudo, né, que é uma fase mais exploratória, nós aproveitamos 6 estudantes europeus que estavam passando o semestre conosco na GV, de diversas escolas, né, e nós treinamos esses alunos do mestrado profissional, né, justamente para serem coletores de algumas fases dessa pesquisa. Então, eles passaram a fazer entrevistas em português com brasileiros em pontos de vendas, tanto em feiras livres quanto em supermercados. E a gente acabou fazendo isso justamente para que eles tivessem pontos de percepção de fatos e elementos que nós não necessariamente pensamos o tempo todo. Então, mais do que preocupados com a quantidade de quanto estava se desperdiçando, essa fase eles estavam explorando as razões, os porquês, os sentimentos, o que era o não dito, não falado, que pode estar levando ao desperdício. E a cultura de abundância apareceu de maneira gigantesca, né? Quando eles iam para um supermercado e olhava o display, por exemplo, de frutas, né, e onde as frutas eram mostradas, eles viam a cultura de abundância muito forte, né? E eles, vira e mexe, depois de fazer 3, 4 entrevistas em campo, a gente fazia uma reunião, e eles falavam assim, mas por que no Brasil vocês têm 9 tipos diferentes de banana? Né? Banana é banana, né? A gente podia ter um tipo só. E aí a gente explica para os alunos, pois é, né? A gente tem 9 tipos diferentes porque a gente tem uma cultura de gostar de muitas bananas diferentes, né? Eles também ficavam particularmente preocupados com o tamanho dos carrinhos, né? O carrinho, por ser muito grande, acaba, né, te induz a encher o carrinho, né? E aí, o que foi uma coisa muito interessante é que alguns casais ou pessoas que eram abordadas falavam assim, não, eu venho toda semana aqui no supermercado e esse é o tanto de alimento que eu consumo e que eu compro semanalmente. E dentro daquele carrinho registrado com foto e na entrevista, né, eram volumes de comida que com certeza dava para muito mais do que uma semana que aquela pessoa poderia consumir.
né? Então, o discurso não casava muito com essa prática, né? E é justamente essa incoerência, esse descuido no processo de compra como um todo, né, que acaba podendo levar o brasileiro a não perceber muito esses elementos. Isso não é um grande problema, porque você também consegue controlar. Nós adoramos um bom ambiente de compra, né? Como bons brasileiros, a jornada do consumidor, né, o fazer compra, é quase tão importante quanto o comer, porque é uma fonte também de entretenimento, né? A gente acaba indo passear no shopping center, no supermercado, né? Uma forma de convívio social muito intenso para a gente. Só não pode deixar esse aspecto, né, interferir na tua decisão de compra para que você passe a consumir em volumes maiores do que o necessário para o seu consumo, né, e não aumentar a taxa de desperdício. Claro. Um outro aspecto da pesquisa, vocês passaram pelo manuseio. Isso, nesse ponto, foi registrado algum tipo de ponto negativo? O que a gente percebeu é que dentro do manuseio tem uma variação muito grande entre as habilidades, né? Como já era esperado. Ou seja, tem gente que tem alta expertise na cozinha, e essa expertise pode ser, obviamente, a habilidade de cozinhar, mas algumas habilidades que nós testamos que são muito interessantes, como, por exemplo, a capacidade de identificar se um alimento está vencido ou não. Então, isso que parece uma coisa muito óbvia, né? Existe uma boa parcela da população que, quando tem um alimento guardado, né, e depois de alguns dias vai ver se o alimento está bom ou não para consumo, essa pessoa tem muitas dúvidas se está bom ou não. Essa questão é uma questão de habilidade. Nós consideramos, porque no padrão mundial de análise de desperdício de alimento, essa é uma habilidade bastante representativa, né? Então, isso apareceu com níveis bem interessantes de diferença entre os brasileiros. Muita gente que consegue fazer isso bem e tem uma autopercepção de que é fácil você identificar quando um alimento realmente não está bom para consumo, e muita gente com uma série de dúvidas que muitas vezes não consegue detectar. Obviamente, um leite azedo vai ser fácil para todo mundo, mas aquele arroz, né, aquela mistura que ficou alguns dias na geladeira e que está naquele ponto que você sabe, né, não sabe se vai ou não vai, gera algumas dúvidas em muitas pessoas. Professor Carlos, muito obrigado pela sua companhia com a gente. Adorei nosso bate-papo aqui. Muito obrigado, foi um prazer enorme. Agradeço também a FGV que permitiu a sua companhia com a gente aqui dentro hoje. A você de casa, muito obrigado também. Você sabe que essa conversa com o professor pode ser revista lá no nosso site, novotempo.com/jornalismo. Você pode, inclusive, divulgar para ajudar mais pessoas a terem mais consciência do que se refere ao desperdício. Eu desejo a você uma boa noite e até o nosso próximo programa.